E aí, pessoal, mais uma vez a gente está aqui no nosso podcast Cena 16. E eu gostaria de falar da Azepixel, que é uma empresa de soluções digitais. Você que tem um problema de marketing na sua empresa, a Azepixel soluciona esse problema, seja com áudio, com imagem e também com estratégias de venda. Se você estiver interessado ou quiser conhecer um pouquinho mais, você pode ver aqui no link aqui embaixo e buscar um pouquinho do que a Azepixel tem para te oferecer. Eu acho legal e é validado isso, tá bom? E eu tô aqui hoje com o Marcos. O Marcos é multi-instrumentista, é um cara que tem uma boa história para contar e é um cara de muita garra e vontade nessa vida. E a música, pelo que a gente entendeu, é o que deu o levante na vida dele. Verdade. Boa noite, João. Boa noite, Bruno e o pessoal do Cena 16. Mas é Marcos, qual o sobrenome? Marcos Della Viz, nome artístico, né? Ah, o garoto. Então, Deixa que eu repito, Marcos Della Viz. isso. Se for pro João, ele vai com certeza se confundir. Pô, cara, eu tenho um Entendeu? problema sério com nomes, cara. Eu esqueço o nome das pessoas. tenho Eu não problema com esqueço o rostos. rosto, mas Não, o nome contrário. eu esqueço. Às vezes eu esqueço até, eu chamo todo mundo de Fernanda, Patrícia, nomes genéricos todo mundo tem pra facilitar. Mas claro que eu não vou te chamar de Fernanda nem de Patrícia, pode ficar Não, tranquilo. Acho que não combina com o meu jeito, não. Ah. Não combina comigo. Tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Bem. Deus, tudo certinho. Já agradecendo de antemão aí o convite de vocês. Acredito que esse projeto aí vai ajudar muita gente aqui na Baixada a ser divulgado, a aparecer pro mundo aí. E é isso. Vamos pro nosso bate-papo aí. Tamo junto. Cara, eu fico assistindo seus vídeos lá, claro, no Instagram. Pô, depois eu vou deixar o Instagram dele aqui também. Obrigado. Cara, tem vídeos você tocando inúmeros instrumentos. Aí gera dúvida, né? Cara, da onde que vem essas histórias? Mas a pergunta ainda não é sobre a quantidade de instrumento que você toca. A pergunta ainda não é da tua habilidade auditiva. Mas assim, mano, qual a tua história de vida aí um pouquinho? O início dessa parada? Você moleque, criança, tu é da onde? Bom, eu sou daqui do lote 15 mesmo, Belfor Roxo, muitos chamam de Caxias, semi-Caxias, né, mas é Belfor Roxo ainda, tá? Cresci aqui e, bom, a minha história é de superação em cima de superação, porém, apesar de tudo, eu me considero uma pessoa muito saudável, são e salvo e forte, como diz o Belchior, né? Então, cresci ali no início dos anos 90, ali brincando com as crianças na rua normalmente. Como podem ver, eu tenho uma baixa visão, né? Então, consegui fazer algumas coisas dentro das minhas possibilidades, dentro dos meus limites. Mas a baixa visão que você fala, como é que é isso? Você tem quanto de visão? Bom, isso se deu por conta de uma falha na gestação, né? Que eu tive um problema de catarata congênita, isso me gerou uma hipermetropia e um nistagma, por isso que às vezes meus olhos ficam de um lado para o outro, assim, tremendo e tal, enfim. Eu tenho 10% de visão no olho direito, mesmo com óculos, e com óculos eu enxergo 70% do mundo no olho direito. Porém, sem os óculos esse número já cai para 30% no melhor olho e a mesma coisa no olho direito. Mas assim, o que eu não posso fazer? Eu não posso dirigir, por exemplo, senão eu vou jogar um carro de cima de um viaduto se eu for fazer uma curva, né? E é isso. Foi má formação na gestação. Exatamente. Então, a família já tinha essa consciência desde o nascimento, né? Isso. Teve acompanhamento? Sim, antes dos 2 anos eu fiz mais ou menos umas 6 cirurgias antes. Ou seja, bem jovem mesmo, bebê, já usava óculos. Segundo minha mãe, eu utilizava óculos já aos 9 meses de idade e as pessoas não me reconhecem eu sair na rua sem óculos, né? Porque já é uma simbiose, é parte do meu corpo isso já. Sim. E fizemos na medida do possível e procurei outros tratamentos para ver se eu conseguia fazer uma correção visual, mas os médicos acharam melhor deixar do jeito que estava, porque pelo menos eu tenho uma autonomia. Sim. E como é que é essa dificuldade aí na infância de não ter a visão completa, a relação com o mundo, descobrir o mundo, educação? Bom,
esse é um tópico bem sensível, né? Porque hoje em dia você tem um amparo à pessoa com deficiência de uma forma bem abrangente. Mas nessa época as pessoas tinham baixa instrução. Se tu pegar sei lá, a alfabetização em massa, e começou na década de 70, então a galera não sabia muito bem o que era, então tratava de qualquer jeito, ou fazia algumas piadas desnecessárias, assim. Hoje em dia eu dou a risada de algumas histórias, né? Por exemplo, na escola eu sempre tinha que sentar na frente, infelizmente eu era alvo de todas as sortes de bolinha de papel e zoações possíveis e tal. E isso infelizmente foi reverberando na vida adulta, não vou negar. Na juventude eu era uma pessoa um pouco mais agressiva, né? Já andava meio que armado, já querendo dar fora em todo mundo. Mas hoje em dia eu já levo de uma forma mais serena, mais tranquila, e aprendi a dar risada disso. Mas e em relação ao bullying que você está falando, voltando à época de escola, que aqui sempre a gente tem cada um tem uma história também com bullying, com a nossa juventude, né? Como que você lidou com isso, o seu momento lá atrás, se lidava com uma dificuldade maior, se levava no bom humor, como que Não, você... eu era ferro e fogo mesmo, Bruno, assim, eu tacava pedra nos outros. Na mesma altura. Ia pra pancadaria, não tava nem aí, isso me moldou uma pessoa mais forte, assim, sabe? Muita gente hoje em dia tem um cuidado pra falar, mas nessa época o pessoal era meio sem filtro, né? Então, já que eles eram sem filtro de um lado, também era sem filtro do meu, então tá tudo certo. Você tentava se defender, né, na verdade. Exatamente. E como a parada era trash, irmão, as ferramentas que eu tenho é essa pedra aí mesmo, né? E geralmente tinham casas em construções ou entulhos, né? Não faltava munição. Né? Se tratando de lote 15, Baixada Fluminense, é onde que toda a rua naquele período tava em construção, né? Exatamente. Não faltou munição, mano, na moral. Não faltou mesmo, cara. Aprendeu a se defender sozinho ou praticou alguma coisa para poder se defender? Tirou alvo nas pessoas, assim, né? Tirou Álvaro. Tirou Álvaro, como diria o Adoniran. Sim, por favor. Mas você também tentou algum esporte, você tentou fazer futebol, né? Ou fez futebol, né? E eu era horrível, cara, eu era horrível. Tanto que um desses instrumentos que eu não toco é a bateria, porque minha coordenação motora nos pés é horrível, horrorosa. Esporte com bola, então, tentei vôlei, tentei basquete. Inclusive, uma vez eu tava jogando vôlei na rua, num sábado à noite. Fui buscar a bola, o que da bola me enganou, por falta da noção espacial, né? Pisei na bola, dei um 180, bati a cabeça no chão, assim, convulsão na hora, teto preto, e só me lembro de sentir cheiro de gente queimada no Souza Guiar no sábado de madrugada. Chegou aí pro hospital e tudo? Fui, não sei como é que eu cheguei lá não, mas eu cheguei, cara. Assim. Mas eu tô bem, graças a Deus, assim, eu tomei umas dosezinhas de Rivotril durante uns 7 anos aí, tá tudo certo. O parafuso voltou pro lugar. Não sei, cara, não sei. Mais uma pancada que te ajudou a fortalecer, então. Fui moldado, cara, foi moldado nas ruas. A base da pancada. Exatamente. Mas assim, o que me ajudou muito, que foi muito a minha base, foi a minha família, que assim, eu acredito que é uma coisa que eu defendo muito, é Deus no céu e família na terra. Então você tendo uma família estruturada, cara, você consegue chegar em qualquer lugar. O céu é o teu limite. Porra, boa, né, mano? Boa. E hoje em dia, o humor, como é que funciona esse humor? Porque, tipo assim, a gente fala contigo e você já tá rindo da parada, a gente já tá conversando, rindo. Tu se sente confortável ainda em falar, por exemplo, da deficiência, pra falar da tua relação com o mundo? Tu se sente confortável? Até porque você falou que você levava as coisas com ferro e fogo. Mas conforme a gente amadurece também, a gente vai flexibilizando e a gente não leva tudo a ferro e fogo, né? Isso mudou, o humor, né? A arte também que você vai contar aí, como que é essa situação na sua vida? Então, com relação eu aprendi a levar essas dificuldades com leveza, Bruno. Então, assim, tem vezes em que a gente passa por alguns filtros da vida, assim, dificuldades, a gente chega a uma fase adulta que, cara, você vê, será que realmente vale a pena discutir ou levantar um debate por causa disso? E tu vai, sabe, tudo é energia, cara. Então eu vou gastar minha energia com outra coisa, vou tocar um instrumento, vou estudar alguma coisa, aprender algo novo, vou dar risada de alguma série.
eu acredito que isso é uma energia melhor gasta. Sim. Quando que você começou a praticar essa alquimia da energia aí? Foi antes da música, após música? Aonde que entra a música e essa habilidade aí de Tá, de a questão energia da sua? energia, vamos lá, vamos por partes. A questão da energia, assim como eu te falei, eu levava muito a ferro e fogo as coisas, inclusive no trabalho. Em 2016, eu contraí uma glomerulonefrite. O que é isso? Uma inflamação nos rins, devido ao estresse. Imagina que o rim é um coador de café. Esse coador ficou com um buraco mais aberto, então passava tudo que era lixo do organismo para dentro, sangue adentro, né? Quando eu fazia, por exemplo, ia urinar, saía tudo que era proteína, ou seja, o que era bom saía, o que era ruim ficava. Então eu tive que reaprender, tive que me ressignificar, porque eu estava fazendo muitas coisas que, poxa, não tinha necessidade de eu fazer, entendeu? Aí eu fui reaprendendo a pensar as minhas atitudes. Então, foi aí que você entendeu a necessidade de ter mais leveza na vida? Com certeza, porque, assim, foi uma experiência de quase morte, né? Então a gente Foi obrigado, né? a gente é obrigado a reaprender a viver. Assim, eu acredito que foi uma dificuldade, mas foi uma lição aprendida, porque eu passei mais tempo com a minha família, porque minha dedicação era estudo, trabalho, e eu era evangélico na época, né? Então, sendo músico, você tem que atender todas as escalas, todas as demandas, e quando você vê, cara, quem realmente se importa contigo é a tua família. Quem está contigo ali na dificuldade é a tua família, entendeu? Então você começa a ressignificar. E, por exemplo, eu não vi minha irmã crescer. Eu não conseguia acompanhar os almoços de domingo da minha família porque tinha muitas obrigações. E passei esses 2 anos aí de licença médica, né? E fui reaprendendo aos pouquinhos a dosar as minhas palavras e atitudes. Inclusive a lidar melhor com essa deficiência. Aí vocês me vêm falando de uma forma mais humorada dela por conta disso. Caraca, aí. Literalmente, né? Ferro e fogo a todo instante, né, cara? Não só mudar a parte do legal, me zoou, mas de entender que não vai ser bom pra você reter nessa a ira, a raiva, Exatamente. o estresse. Exatamente. É uma coisa que eu até vamos entrar emendando no tópico da música, né? Tem uma amiga minha que eu vou até mandar um beijo pra ela, Rosemary, ela é uma excelente pessoa. Ela estava estudando astrologia. Aí ela falou assim: "Poxa, seja minha cobaia para eu montar o teu mapa astral". Eu: "Tá bom, vamos lá, né?" Eu achava que era uma coisa de esoterismo, mas na verdade é um cálculo matemático voltado para estudo de personalidade. Eu achei muito interessante. Aí o que ela falou pra mim? Cara, no teu sextil, é como se fosse uma conjuração de planetas, você tem Plutão em Escorpião. E o que isso significa? É como se você tivesse muita energia do oculto, né? Das águas ocultas aí dentro. Então, essa mesma energia que pode te levar longe, que é o que realmente sempre me ajudou a me levantar nas dificuldades da vida, é a mesma energia que pode me afogar. Então, aí que eu aprendi a dosar, assim... Eu sempre comecei a aprender a dosar por conta desses filtros de um dos filtros que eu te falei. Porém, fez mais sentido depois que eu fiz esse experimento, né? E com relação à música, agora a gente acha que já pode entrar nesse tópico, também eu descobri recentemente por conta disso, porque eu acredito que a música já nasceu em mim, assim, sabe? Já nasceu comigo. Eu sempre gostei de cantar, desde a infância, mas não costumava me apresentar por conta da timidez devido a esse excesso de bullying, né, sofrido e tal. Aí, com esse mesmo experimento que ela fez, ela falou: cara, você tem também no mesmo sexo, você tem Touro em Júpiter. O que isso significa? Que a tua expansão da criatividade, voltada para o lado artístico, ela é muito ampla. Então é como se realmente a música já tivesse nascido com você. Entendeu? Agora, a minha relação com os instrumentos evangélicos, instrumentos musicais, foi quando eu entrei para a igreja evangélica, porque lá tinha uns instrumentos disponíveis, tinha uma estruturazinha. É algo que, por exemplo, hoje em dia tem alguns pequenos núcleos na Baixada, mas só que você não tem uma atenção voltada para isso. Onde você consegue encontrar isso? Em pequenos saraus, como, por exemplo, sei lá, alguns coletivos, né, culturais,
E essas igrejas, se você andar naquela linhazinha ali, você consegue ter acesso. Entendi. E Mas aprender. antes de você ter interesse pela religião, no caso, você teve interesse pela música antes? Sim, eu sempre ouvia muita música com a minha mãe, desde a infância, né? Sei lá, tinha dia que eu fazia dever de casa, ouvindo Tom Jobim, outro dia eu tava ouvindo Kiss, tudo naquelas fitas pirata da feira mesmo, fita cassete. E assim, isso me fez uma pessoa muito eclética, musicalmente falando, entendeu? Se alimentou de tudo. Me alimentei de tudo. Você gostava de cantar quando criança? Sempre gostei muito de cantar, assim, algo que eu sempre tive facilidade em decorar letras, eu sempre tive uma boa percepção auditiva, não tinha nenhum conhecimento técnico musical. Mas aí, com o passar dos anos, eu consegui, sei lá, botei aos 16 anos. Esse ano vai completar 20 anos que eu tô inserido nesse contexto musical, assim, mais afinco. Mas eu acredito que a música nasceu comigo. A parte técnica, tu aprendeu aonde? Rapaz, é uma história interessante, porque eu fui para uma entrevista de emprego no centro do Rio. Eu já estava arranhando o teclado, alguns amigos me emprestavam, fazer umas melodias lá, o Brilha, Brilha, Estrelinha, essas coisas, né? Mas aí eu fui numa entrevista lá no centro do Rio, porém eu não passei. Na volta ali na rua, na Marechal Floriano, eu vi uma banca de jornal e lá tinha uma revista de teclado, Aprenda Sem Mestre. Cara, eu tenho essa revista até hoje, guardada. A partir dali que eu comecei a expandir assim, meus conhecimentos musicais. Foi através dessa revista. Essas revistas de banca, né? Eu acho que toda a nossa geração passava na banca assim, Quem ó, virando nunca, pescoço, né? Quem nunca, né, Voz e cara? violão. Aprenda a tocar voz e violão. É. Né? 3 acordes vira sucesso. Era. Mas essa revista realmente tinha lá os desenhos dos acordes, né? Tinha o conceito de escala musical, de tempo, até de timbragem de teclado, que às vezes o pessoal fala, teclado é muito fácil tocar. Só que você tem que ter uma percepção de timbre. Piano é diferente de teclado, é uma coisa que a galera acha que é igual, mas não é. É uma dinâmica diferente, é uma estética diferente. E, inclusive, o piano você tem que ter uma condição física muito melhor para tocar do que um teclado. O piano, as cordas do piano são grossas, são... As teclas são pesadas. Para passar um tipo de emoção, você tem que, por exemplo, você quer uma emoção mais melancólica, você tem que dar um tom mais suave. Agora você quer algo mais agressivo, aí você tem que realmente usar mais força nas pontas dos dedos, utilizar aqueles 3 pedaizinhos, né? Então o piano, no caso, ele é como se ele compreendesse melhor a força física também. Isso, porque é um instrumento mecânico. O teclado já é digital, né? Como ele já vem com muitas amostras, como é que funciona o teclado? Você tem um sampler, que você tem algumas amostras sonoras, e você vai colocando ali naquele chipzinho, e ele vai dando o play. Você aperta uma tecla como se você estivesse dando um play e pause. Deu play, apertou a tecla, deu pause, soltou, entendeu? Entendi. É mais ou menos assim que funciona. Só que você tem que saber programar para poder oferecer uma boa experiência para o ouvinte e ter uma boa experiência também. E o teclado foi a primeira parada assim que você falou, isso, eu gosto. O teclado foi porque, cara, eu cantava na igreja, eu gostava de cantar. Só que o tecladista de lá era meio pirracento, ele ia quando ele queria. É mal de tecladista isso? Não, cara, geralmente são boas pessoas, são mais responsáveis. Vou defender o meu time, né? Mas assim, ele tocava só o que ele queria, o que ele estava afim, o que eu fiz, eu quero saber, eu vou aprender esse negócio aí, vou aprender a tocar. Aí fui lá na cara e na coragem e aprendi. Pra poder não ter... É uma coisa que eu não gosto de esperar pelos outros, é uma coisa que me incomoda. Então, o teclado foi uma dessas atitudes que eu tive de vida que tá me rendendo frutos até hoje, pelo menos emocionais, né? Então, Sim. O tecladista, ele não é pessoa difícil, ele é desafiador. Ele faz isso para incentivar a outra pessoa a buscar o conhecimento, né? Para não depender do próximo, né? O cara era responsável mesmo. Né? Então ele é responsável. Era irresponsável mesmo. Mas o que foi um incentivo para você, né? Graças exatamente. à responsabilidade dele, você foi buscar, né? O conhecimento no teclado. Exatamente. Né? A gente tem que encontrar oportunidade na dificuldade, né, cara? Boa. O teclado, ele assim, ele mexe com, acho que com várias partes, não só o teclado, outros instrumentos, mas o teclado, a minha impressão de quem vê alguém tocando,
Parece que ela tá fazendo 4, 5 coisas diferentes ao mesmo tempo. E eu fico, caraca, tem que ter uma habilidade mental muito grande, né? Vou te falar, o teclado ele é dividido em 3 grandes grupos. Você tem o piano digital, que é só piano mesmo, tá? Mas assim, também é amostra de áudio, mas você tem a sensação de estar tocando um piano. Você tem os sintetizadores, que você tem que construir o som a partir do zero, de correntes elétricas, né? Tem aqueles circuitos valvulados, aí tem circuito de dente de serra, de onda quadrada, enfim, uns termos técnicos meio chatinhos. E o arranjador, que é o vulgo teclado do forrozeiro, que é o que a galera conhece, né? Cara, realmente esse cara tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque ele tem que administrar o ritmo, tem que administrar a levada na mão esquerda, tem que administrar um solo, um efeito que ele quer colocar, e uns ainda cantam, né? Então, realmente você tem razão, o cara tem que ser multifuncional, veja multiuso. E sobre a sua história na igreja, como é que você foi por conta da família, você foi por conta da música para a igreja, e como que é a história da música na igreja? Bom, a minha ida para a igreja foi uma crise de identidade na adolescência, né? Porque eu não me encaixava em lugar nenhum, assim, minha família era estruturada, mas ela era muito rígida, eles não frequentavam igrejas. Mas assim, eu não podia sair à noite, eu não podia ir para lugares longe. Então, um ambiente mais ou menos salutar, onde eu poderia ter mais contatos com pessoas da minha idade, era na igreja evangélica. Então, foi aonde eu encontrei um espaço para socialização. Sim. Aí, a partir dali, que eu comecei a conhecer a música. Assim, por mais que eu tenha aprendido o teclado de primeira, mas o que sempre teve cadeira cativa no meu coração foi o violão, cara. Porque cresci ouvindo acústico MTV, Legião Urbana, Cancélia. Então, cara, você tava sempre ouvindo aquele violãozinho ali, sabe? Então, foi o segundo instrumento que eu fui correr atrás para poder aprender. Mas você também cantava na igreja? Eu comecei cantando, depois então eu despontei para os instrumentos. Então você começou primeiro cantando, depois você foi para os instrumentos. Exatamente. Aí, por cansar de cantar a capela, de depender do instrumentista. E você cantava a capela, bastante a capela? Na maioria das vezes, sim, por conta da ausência dos instrumentistas. Viu? Mais um desafio, o desafio da vida que te incentivou. Exatamente, me incentivou. Teclado através do tecladista é difícil, por não ter instrumentos, começou a desenvolver o canto, né? Exatamente. Mas toda adolescência, quando entra na história do violão, provavelmente também tem a questão da autoestima, porque um menino com violão na mão, as meninas olham e tudo mais. Tem um pouco disso? Rapaz, eu sou a exceção dessa regra. Eu, infelizmente, não tinha mesmo. Primeiro porque eu sempre tive consciência de que para poder namorar eu tinha que trabalhar, né, e tal. E eu demorei a conseguir emprego e tal. Então eu preferi me dedicar mais à música do que a relacionamentos. Tu teve essa consciência já desde moleque já? Desde moleque, porque, poxa, eu não ia falar assim, poxa, pai, me dá dinheiro pra levar a mulher pra fazer um sorvete, não quer? Não, cara, eu acho que o homem tem que ser homem desde menino. É isso. Mas aí o violão, onde que o violão entra aí nessa tua história? Então, o violão, cara, foi o seguinte, aí eu fiz algumas aulas, né, que tinha um espaço ali no Parque Amorim. Fiz umas aulas junto com meu irmão, fiz umas 2 ou 3 aulas. Não vinguei nas aulas. Eu peguei alguns cadernos carimbados e comecei a tocar a partir dali. Apliquei os meus conhecimentos de teclado, de campo harmônico, para poder desenvolver no violão. Aí eu fui caminhando para outros instrumentos de corda. Por exemplo, em 2014, eu ouvi uma música que tinha o ukulele. Eu falei, cara, que instrumento fantástico, vou aprender o ukulele. O contrabaixo, que tem uma experiência mais intimista, né? Você está sentado no sofá, tem aquela frequência mais baixa, mais envolvente. Aí eu comecei no contrabaixo também e tal. Aí veio o boom do sertanejo. O boom do sertanejo, o que vem junto? Sanfona, né? Aí eu falei, cara, porque querendo ou não, o teclado ele vai me instigar, porque tem vários sons. Aí você pensa, cara, como é que deve ser a experiência de tocar uma sanfona? Como é que deve ser a experiência de tocar uma flauta, um saxofone, que eu estou estudando agora, por exemplo? Entendeu? Então
foi a partir daí que foi desmembrando as A coisas. curiosidade vai te levando para novos caminhos, né, cara? Exatamente, a curiosidade, ela não porque não são as respostas que movem o mundo, né? São as perguntas. São as perguntas. E desses instrumentos que você toca, qual que você acha mais desafiador deles? Mais desafiador com certeza está sendo o saxofone e o acordeon. Porque é tátil, né? Assim, você não está enxergando, cara. Então, por exemplo, ainda mais o fole, por exemplo, ele fica mexendo. Então você tem que ter uma noção espacial muito boa para não perder. Ainda mais o acordeon, sanfona. Sim. Aí você falou fólio. Explica pra gente o que é, porque muita gente não vai entender. O fole é aquela película do meio da sanfona, que geralmente é vermelha, que fica mexendo assim, abrindo e fechando. Que a sanfona também é um instrumento mecânico, ou seja, é movido a partir do ar, do movimento. Você abre e aperta alguma tecla, o botão, aqueles botõezinhos laterais da esquerda, nós chamamos de baixaria. É um nome engraçado, mas é por causa dos baixos, né? Então, você aperta, se você só apertar o botão, não vai funcionar. Agora você tem que apertar e abrir e fechar o fole, que é aquela película vermelha. Então a compressão do ar ali dentro, a movimentação de ar que gera o som, é isso? Exatamente. Que movimenta todo o circuito auditivo. É assim que ela funciona. Então, o sax e a sanfona... E o saxofone é desafiador também por ser tátil. Outra coisa, você tem que desenvolver musculatura na boca, né? Mas a pressão vem do diafragma. E esses são os últimos que você está aprendendo agora? O acordeon deu um probleminha, assim. Porque, na verdade, não foi um problema, né? Eu tive que usá-lo para poder fazer uma ação. Mais pra frente eu explico mais detalhes. E o saxofone, a afinação dele é diferente. Por exemplo, eu estou acostumado a tocar instrumentos afinados em dó. Por exemplo, as teclas brancas do teclado, você vê dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Agora no saxofone, quando um cara fala que é um dó, faz o som de mi bemol. Então, assim, é uma coisa que confunde um pouco a cabeça, entendeu? Você tem que reabilitar a cabeça para adaptar isso? Tem que reprogramar, exatamente, caraca. Cara. Esse é o desafio, E eu não sabia que a afinação era diferenciada. Para mim era todos na mesma afinação. Não. Por exemplo, o saxofone alto que eu toco, né? Que eu estou estudando agora, ele é afinado em mi bemol, que geralmente os instrumentos são afinados em dó. Por exemplo, o piano ou violão, é tudo afinado em dó. Agora, o saxofone tenor já é afinado em si bemol, que é um pouco mais baixo. O soprano, que é aquele do Kennedy, que todo mundo conhece, que é aquele reto, né? Ele já é afinado em si. E assim vai para cada instrumento. Porque tem a questão da têmpera, do metal, né? Então, a afinação vai depender de acordo com o material que ele é confeccionado. Caraca, que matemática, né? É a verdade. Que matemática, mano. O judeu que fez isso daí foi um cara... Foi judeu? Um judeu, botou o próprio nome, né? Adolf Sax. Eu não sabia dessa história. Ele fez isso para poder tocar na banda marcial lá, francesa, né? Mas acabou que ficou popular mais aqui nos Estados Unidos. Sim. E qual a época o sax começa a existir a partir de quando? Agora você me pegou, mas eu acredito que seja no século XIX. Depois eu vou dar uma pesquisada. Sim. Se eu estiver errado, me corrijam aí nos Alguma coisa de flauta tu toca? Tentei pífaro, mas eu não aprendi muito bem. Vou tentar de novo mais pra frente. Aprendi ocarina. A ocarina é uma flauta aborígena, que é parecendo uma concha. Ela existe há mais ou menos uns 14 mil anos, assim. Acho que o primeiro documentado foi lá nas tribos australianas. Kalimba também, que é um instrumento muito interessante. Ele é um quadradinho assim, que tem os metais, as hastes de metal. Aí você passa o dedo e ela vai emitindo sons. Essa já foi confeccionada por algumas tribos africanas. É como se eu tivesse um mundo na minha casa, assim, né? E você não tem TDAH, não, porque se tiver, você pega um sax, você acha que tá tocando sanfona e tem essa... E não, essa técnica não se aplica a isso, se aplica a outra. Eu não tive, assim, não fui atrás para fazer o diagnóstico. Mas eu sofro muito com pensamentos intrusos, né? Às vezes eu preciso focar para algum tipo de coisa. Quando eu estou pensando em outra coisa, estou fazendo uma outra coisa, e por conta desses pensamentos intrusos.
que é algo que, assim, eu preferi não investigar, cara, porque tem tanta coisa. Eu falei assim, cara... Deixa quieto. Mas talvez por conta disso você virou multi-instrumentista, né? Porque ele tava tocando em um já pensando em outro. outro, você quer outro. Exatamente. Aquele já não tá te satisfazendo, já vamos pra outro. A sanguessuga, isso né, aqui tá cara? muito básico Vambora. já. Aprendi isso aqui, vamos pro outro, vambora. E assim a gente vai evoluindo e desenvolvendo, né, cara? Acho interessante. Instrumento de percussão, tu tem habilidade ou não? Percussão é algo que, assim, move com o meu coração, assim, eu toco muito, gosto muito de cajón, gosto de bongô, tem alguns atabaques também que eu acho muito bonitos, por exemplo, conga, quintas, são muito legais, tem aqueles agogô, que é aqueles 2 sininhos, né, que o Tim Maia fica tocando no clipe dele lá e tal. Cachixi, pandeiro, que é assim. Esses todos tu consegue? Consigo. E você consegue tocar mais de um instrumento ou vários instrumentos em uma mesma música? Você já praticou isso? Já fez esse trabalho? Já? Eu faço isso. Geralmente eu faço um vídeo com multitelas, né? E vou tocando lá. Por exemplo, igual semana passada eu fiz um experimento, sou muito experimental nisso. Tinha um galão desses galões, esses tonéis assim que coloca água, né? Tava vazio, eu falei, vou ver como é que fica esse negócio. Eu não tenho um tantão, não tenho um surdo. Aí eu fui, gravei um pagodinho no cavaquinho cantando. Aí peguei lá o latão, usei de surdo, de tantão. Peguei também o chocalho, o ganzá e coloquei o saxofone para fazer alguns arranjos. Tá até disponível lá no Instagram, qualquer coisa. É praticamente um discípulo de Hermeto Pascoal, né? Quem me dera, esse cara é um semideus da música. Quem me dera, cara, poxa. Mas você falou isso gravado, mas ao vivo, uma brincadeira ao vivo, você consegue fazer isso? Consigo. Vários instrumentos, tocar uma música, você... Primeira parte da música vai no isso, cavaco e depois pega... Consigo vai sim. embora. Consigo sim, porque eu tenho muita memória muscular nos desenhos, né? Dos acordes. Por exemplo, se eu fizer um Dó maior no violão, ele é diferente no ukulele, que é diferente no cavaquinho, que vai ser diferente no piano, e vai ser diferente no acordeão. Então, assim, cara... Como é que é o nome da situação que você tem aí, que você falou que não precisava, que não tinha que investigar? Cara, eu tenho um TDAH, tenho um pensamento intruso. Isso, pensamento intruso. Isso aí, ó, pensamento intruso vindo aí. Legal. Mas é isso mesmo. A tua relação com a música, cara, deve ter te levado a várias outras situações na vida. Aí a gente estava falando da tua adolescência, do teu crescimento como músico. E a vida pessoal, tem mais alguma coisa que te deu motivo para se superar? Diversidade da vida? Com certeza, né? Porque dependendo de algumas pessoas, eu deveria ficar trancado dentro de casa, porque, assim, eu sempre tive que trabalhar dobrado para não parecer um coitado. Igual eu já ouvi, assim, diversas vezes na infância, na adolescência. Inclusive, esse problema renal que eu tive foi por conta de um comentário negativo que eu ouvi da minha deficiência, assim. Algo que, poxa, cara, não precisava daquilo. A minha vontade era estourar a cabeça da pessoa na parede, mas eu não podia botar fogo no coleguinha. Então, assim, internalizar aquilo foi muito difícil, assim. Então, sempre trabalhei dobrado, sempre estudei para que eu não precisasse ter nenhum tipo de dependência com relação a outras pessoas, seja financeira, seja pessoal. Tem até algumas pessoas que reclamam disso. Poxa, cara, você não pede ajuda e tal. Mas é algo que foi moldado em mim desde a infância. E não tem nada a ver com orgulho nesse caso. Não é isso. É uma autossatisfação também de estar fazendo, né? Poxa, sabe, de eu ter construído a minha casa do chão, sabe, de ter conseguido administrar uma obra em anos de pandemia, cara, aquilo foi incrível, assim, sabe? De eu estar numa multinacional há quase 14 anos, pode parecer, sabe, quase nada para algumas pessoas, mas para mim, assim, é algo incrível também, assim, sabe? São pequenas conquistas que vão fazendo um grande consolidado de satisfação pessoal. Né? Sim, sim. Então, essa coisa de você sofrer o preconceito, eu acho que o preconceito é, na verdade, um desconhecimento sobre a causa, sobre a vivência. O que você, então, diante disso, gostaria que as pessoas soubessem, entendeu? Sobre as suas dificuldades ou sobre as deficiências suas e que também são de outras pessoas também, que você acharia que seria necessário as pessoas entenderem melhor para minimizar o preconceito?
Olha, preconceito, assim, infelizmente não vai ter como minimizar, né? Porque as pessoas já pré-julgam antes de saber do que você é capaz. Então, é algo que é inerente ao ser humano. Entendeu? Por exemplo, estou conversando contigo aqui, eu posso ter uma impressão de você ou do João de uma forma que não condiz com a tua postura, com a tua vivência. O que pode ser feito é um pouco mais de atenção com relação a, vamos dizer assim, mobilidade urbana. Eu acho que é algo que pode ajudar muito. Por exemplo, eu vou citar o meu caso. Estou andando na calçada. As calçadas, elas são muito desreguladas. Poxa, cara, eu não tenho noção de espaço, eu tropeço toda hora. A calçada é mais alta, né? A entrada do bar... Eu vi a rampinha. Aí tem uma rampa. Aí teve um certo evento que rolou, né? A menina ia pedir o namorado em casamento. Só que o pai do noivo, né? Já sabia que ia rolar o pedido e tal. Era meio que surpresa. E o cara cadeirante, mano. O pai do noivo cadeirante. Uhum. E o cara não sai de casa há anos, assim, por conta da dificuldade, por conta da falta de interesse da diversidade do mundo, né? E ele foi, né? Aí perguntaram antes se tinha esse acesso, acessibilidade. Aí eu expliquei quais que a gente conseguia. Localizei um melhor lugar para ele ficar, onde tivesse menos movimentação e contato, né, de pessoas passando, até para não evitar os esbarrões e tal, porque ia tocar uma banda, né? E o cara já era um senhor de idade. E rolou que ele acho que da família era o cara mais animado da mesa. E o filho dele, o noivo, depois chegou pra mim e pediu muito obrigado, porque o Senna proporcionou a ele um momento, um momento de estar ali bem no lugar e achar que... achar não, né? Usufruir do direito de estar igual a todos, né? Sabe? É só pensar nisso, né? Durante um período. Antes disso, eu tive uma experiência também com a galera surda e muda. Na Praça do Galo, eu fazia atendimento lá na Queroburg, na Praça do Galo, e tinha um grupo de 15 a 20 surdos e mudos, tá entendendo? E a gente começou a se relacionar, a conversar, eu comecei a entender. E eu falo um pouquinho com Libras, consigo dialogar, fazer a venda, ver a necessidade, até o momento que eles na praça, tipo, quando eles tinham uma demanda de conversa com alguém que é ouvinte, eles traziam a pessoa até mim para fazer a tradução, ou seja, necessidade simples de ter um ponto de alguém que consiga fazer essas pontes sociais. Uma boa vontade. Um dia de uma forte chuva, no dia 13 de janeiro do ano passado, nós tivemos um vazamento na laje, eu fui lá ver. Ela encostou na janela, falou assim, você vai lá em cima mesmo, ver, tá tarde, tá chovendo. Eu falei, não, fica tranquila, uma escada de madeira, eu acho que ela ficou nervosa, não sei. Quando eu desci, ela já estava caída do lado da geladeira, assim, ela teve um infarto fulminante. Tentamos socorrer, né? Tava tudo alagado. O SAMU não ia vir. O que eu fiz? Chamei um vizinho, eu, meu irmão e minha mãe, colocamos ela na cabine da picape. Eu fui na caçamba junto com a minha mãe e a filha desse vizinho, numa chuva terrível. Levamos para uma MUPA, mas infelizmente ela veio a falecer. Aí, assim, fiquei mais uma vez tendo que me reconstruir, né? Assim, sabe? Quando você acha que a tua vida vai caminhar, que as coisas vão dar certo. Aí vem a fase do luto. Vem a fase do luto, que foi uma fase, assim, que não foi fácil lidar. E algo assim, coincidência ou não, cara. A gente tinha, um mês atrás, assim, em novembro, nós estávamos vivendo uma série. O episódio falava sobre viuvez. Ela disse o seguinte, cara, se acontecesse alguma coisa contigo, eu ia demorar uns 3 anos pra arrumar outra pessoa. Aí eu brincando com ela, né, tem até um pastor muito famoso, o Cláudio Duarte, ele falou assim, pô, cara, te amei, agora tô livre. Aí eu falei, 3 meses pra mim tá bom, prazo de experiência, brincando com ela, né. Mal eu sabia que tava fazendo um pacto de luto. Então, fala um pouquinho do luto, como é que foi o pós, né? A situação você falou e a gente vê que é bem dramática, pesada,
E como que você renasce aí? E até é importante isso, porque muitas pessoas passam, né? E através de um relato ou de alguma coisa que você diga, a pessoa pode se identificar e até ser algo de consolo ou ajuda, né? E sobre isso que ele falou também, né? Os sentimentos que foram mais presentes para você nesse momento. Exatamente, olha, o luto ele tem 3 fases cruciais. A primeira, e é uma coisa que é tabu, né? Ninguém fala sobre isso e tal, como você mesmo disse. A primeira fase é uma dor terrível, assim, sabe? Eu já senti muita dificuldade na vida, muitas dores. Mas igual a essa, no início, assim, nos primeiros dias, parece que tá sangrando tudo por dentro, assim. Parece que alguém tá apertando o seu coração de uma forma extrema. Terrível, assim. Você chora por qualquer coisa. Você acha, parece que, sei lá, um turbilhão de coisas, porque você planejava uma vida com aquela pessoa, planejava estar com ela até a velhice e tal, e de repente isso não existe mais, não é mais palpável, né? Aí vai passando os dias e você começa a refazer a sua vida, né? A refazer a sua rotina. Aí você começa a conversar com a pessoa como se ela ainda estivesse ali. Por exemplo, poxa, fulano, o nome dela era Rejane. Poxa, Rejane, a gente bem que podia fazer tal coisa hoje, né? Aí depois cai a ficha e fala, caraca, ela não tá mais aqui. Aí tu pega o WhatsApp, por exemplo, eu costumava levá-la na quinta-feira de manhã pro ponto de ônibus para ela poder ir pro curso. Às quintas-feiras de manhã eu acordava no horário certinho, sem ninguém me chamar e tal. Eu achava que tinha aquele mesmo propósito e depois eu me dava conta de que aquilo não era mais possível, não era mais palpável. Aí você vai passando os primeiros meses e tal, vai fazendo a rotina. Mais uma vez a música me salvando, eu aprendendo outros instrumentos, fazendo as minhas gravações, né, bem amadoras, bem simplórias, mas me reconstruindo e até que em março, passados uns 3 meses, foi até perto da Páscoa isso, que mês choveu demais, isso me gerava muito gatilho, chuva forte, porque me lembrava aquele dia fatídico da perda da minha esposa. Eu comecei a frequentar umas lives, porque eu estava de férias, de um programa de um karaokê virtual, que é um aplicativo chamado Smule. E lá eu ia conhecendo pessoas, conversando com as pessoas, cantando as canções e tal, ouvindo as pessoas cantando e tal. Aí ali eu conheci uma outra pessoa, assim, uma pessoa que de verdade, eu não tinha interesse em conhecer ninguém, não queria falar com ninguém, me envolver com ninguém. E dali nasceu uma boa amizade, que foi a Ellen e tal. E ela, o próprio nome dela diz, né, que é Iluminada. Foi uma pessoa que me ajudou a sair daquela escuridão terrível que eu tava vivendo nos meus dias, que estava muito cinzento, e começou a ter mais cores, né, mais graça. Como é que foi esse primeiro contato aí com essa nova pessoa na sua vida? Quem te deu a mão, né? Vem. Exatamente, foi ela que me tirou do escuro, né? Literalmente. Foi assim, eu tava conversando cantando, na verdade, uma música, eu acho que era uma coisa relacionada a Morena, na letra, alguma coisa assim. Aí ela já botou no chat, falando assim, poxa, ninguém faz música pra ruiva, né? Fazem música pra loura, pra morena, mas pra ruiva não fazem. Ah, tá bom, faz o seguinte, eu também sou compositor. Me conta a tua história, que eu vou desenhar uma música de acordo com a sua história, com a sua personalidade. Ela disse, tudo bem. Aí me chamou no WhatsApp, me contou a história dela, disse que nasceu no Acre, aí foi criada no Amazonas, e depois, por conta da microcefalia da filhinha dela, foi pro Recife. Aí ela acabou ficando um pouco adoentada e teve que vir para São Paulo para morar com os pais, para cuidar dela. E a gente foi conversando. Até um dia depois que eu te conheci no Sena, a gente fez a primeira chamada de vídeo que durou, sei lá, umas 6 horas, a gente conversando, assim, sabe? Caraca. A gente tinha muita história, eu tinha minha história, ela tem a história dela também de superação. Ela é campeã, né, de boxe, campeã de jiu-jitsu. Ela é? Uma mulher braba. Caraca. Melhor não pisar na bola com ela, né? E não é só valente na briga, né? Assim, na vida pessoal também, porque o esforço que ela faz para poder manter a Maria viva, que é... Fala um pouquinho da Maria aí pra gente. Então, a Maria, ela
nasceu naquela época da epidemia do Zika vírus, né? Maria, filha Maria, a filha da Ellen, da Ellen. que é a minha filha do coração. Ela não nasceu de mim, mas Filha do nasceu em mim. coração. Ela não nasceu de mim, mas nasceu em mim. Olha, bonito. Então, ela nasceu com microcefalia, com cegueira cortical. Ela não fala, ela não anda. E ela não se alimenta via oral. Ela tem uma sonda gástrica implantada no estômago para poder se alimentar com leite especial lá e tal. Que é uma fórmula que mantém ela bem, né? Alimentada, com as vitaminas em dia e tal. Tanto que ela tá um verdadeiro tourinho agora. Tá com 32 quilos, 1,25 m. Vai fazer 9 anos mês que vem. Então, assim, ela tem algumas pequenas reações, né? Cada sorriso, cada pequeno gesto eu comemoro como se fosse um gol de Copa do Mundo, assim, sabe? Que é a forma que ela tem de interagir com o mundo. E a relação da música minha com ela, justamente que ela, por incrível que pareça, ela é uma criança que gosta de música clássica. Ela se acalma ouvindo música clássica. Aí eu coloco lá, às vezes quando eu tô com o piano, quando ela tá comigo lá em casa, elas não moram comigo. Elas moram em Itanhaém, São Paulo, aqui a 500 km de distância. E quando tem consulta médica, eu tô lá em São Paulo com elas para poder ajudar no deslocamento, que é algo que não é fácil. E, enfim, é um relacionamento eu digo que é um relacionamento de alma que nós temos, uma conexão incrível. E a música é ponte para isso com a Maria? Ah, com certeza é. E ela percebe quando a música é boa, quando não é. Quando essas músicas mais, que o pessoal chama no termo bem tosco aí, de fuleiragem, assim, ela não gosta, ela fica estressada, ela apresenta algumas reações, começa a gritar. A gente troca a música, bota, por exemplo, sei lá, uma nona de Beethoven e ela fica calminha, tranquilinha ali. E apesar você falou que tem uma certa distância física, né, geográfica. Sim. E como é que você faz para estar presente na vida dela? Ela também está presente na sua vida? Como é essa relação entre vocês? Bom, nós todos os dias nos ligamos via WhatsApp, a gente conversa o dia inteiro, a gente troca informações. Uma vez por mês, quando a menina tem consulta lá, a Maria tem consulta lá na capital, eu vou para lá, ajudo no transporte, esse é o meio de nós nos vermos. Quando eu estou de folga do trabalho, às vezes eu faço uns bate e voltas, assim, né? Eu vou num dia, volto no outro. E essa é a forma que nós temos nos visto. Em dezembro, elas ficaram comigo aqui em casa e foi um mês mágico, foi incrível. Elas quase derreteram de calor, tadinhas, mas que não estão acostumadas com o calor do Rio, né? Um réu de janeiro desse. Então, mas foi incrível a estadia delas aqui comigo. Deve ter sido muito gratificante, né, cara? Passar tempo assim. Porque por mais que você se esforce, né? Tem o gasto de ida, né? Tem a estadia, tem o que você tem que fazer lá, ajudar, levar para médico. Tu falou que ela usa uma cadeira, né, para se locomover? Isso. Quanto à questão de estadia e tal, eu nem considero gasto. Para mim, quando é para família, é investimento. Entendeu? Então eu penso dessa forma. E a questão da energia, eu trabalho muito a minha cabeça para chegar no outro dia já trabalhando, né, que eu geralmente viajo de madrugada. E tudo bem, vamos embora. Então não tem tempo ruim. Bom, ela é acamada, né? Ela não tem sustentação na coluna, na parte cervical, ou seja, a cabecinha dela fica caindo. Ela não tem sustentação na lombar, ou seja, ela não consegue ficar sentada por mais de 1 hora. Ela até tem uma cadeira de rodas, tá? Só que para o tamanho dela já está inapropriado. Entendeu? Então nós vamos, a partir de hoje, aqui eu já vou lançar aqui em primeira mão no podcast de vocês, que nós vamos fazer uma vaquinha online para levantar fundos para conseguir comprar uma nova cadeira de rodas para ela, porque assim, tem que ser um pouco mais ergonômico, não é só a pessoa viver bem, como alguns filósofos gregos falavam, né? Você tem que viver com qualidade. Então, ela existe, nós sempre lutamos por ela. Eu sei que eu cheguei há pouco tempo, mas nesse pouco tempo que eu estou na vida dela, não falta empenho e não falta força para que ela possa viver bem. Tanto que no ano passado, nós fizemos uma ação, uma rifa, você até me ajudou, o pessoal do Cenas me ajudou a compartilhar, foi muito legal, da minha sanfona, para poder comprarmos uma cama hospitalar para ela, porque a cama que nós tínhamos lá disponível já não comportava, basicamente ela dividia a cama com a mãe dela. E agora ela já tem uma melhor qualidade de vida, já tem mais espaço, já tem o quartinho dela,
E agora nós precisamos dessa cadeira para que possamos transportá-la, por exemplo, para ir ao médico, até para fazer um passeio na rua, né? Para que ela possa ficar um pouco mais confortável e viver bem, como eu citei anteriormente. Qual o custo dessa cadeira? Essa cadeira, na última vez que fizemos o orçamento, estava em torno de R$15 mil, isso há 7 anos atrás. E... Agora deve dar em torno aí de uns R$23, R$24 mil. E essa cadeira, ela é especial? Como é que é essa cadeira? Isso, é uma cadeira que ela é customizada por fisioterapeutas. Ela, por exemplo, vai passar por fisioterapeutas que são da própria fabricante da cadeira, entendeu? Para que ela possa ficar mais confortável, para que a cabeça dela não fique caindo para o lado, para que, por exemplo, ela passar no quebra-mola, ela não correr o risco de capotar, entendeu? É quase que personalizada, né? Ela é personalizada. Ela é personalizada. Ela é personalizada. Caramba, por isso do custo alto, né? Exatamente, é uma cadeira que vai ser desenvolvida para ela, para o resto da vida, para que ela possa crescer, até porque ela está em fase de crescimento, só a cabeça dela que é pequena. Porque quando ela nasceu, por exemplo, ela nasceu com o crânio aberto, com a massa encefálica exposta. Assim, eu chamo ela de princesa de laço, mas lá quando a mãe dela teve que se mudar para o Recife antes de me conhecer, ela ficou conhecida lá pela imprensa local como Milagre de Laço, porque os médicos deram apenas 48 horas de vida para ela. Aí a Ellen, que é a mãe dela, segurou a mãozinha, falou assim, poxa, Deus quer, sabe, só para ela viver, dar um sinal e tal. Ela recém-nascida, ela apertou o dedo da Ellen da mão e falou assim, poxa, então vamos brigar para que ela possa conseguir um cirurgião de fechamento de crânio. Porque ela estava exposta com toda sorte de infecções, ainda mais no cérebro, ela realmente ia morrer. E conseguiu, porque era feriado de Páscoa na época, ela nasceu em março, né? Então, corre daqui, corre dali, e conseguiu o cirurgião e tal, ela indo no hospital, voltando para poder fazer os curativos, os tratamentos, e terapia em cima de terapia. Ela tentou fazer terapia visual para ver se estimulava a visão, mas não conseguiu. Ela se alimentava via oral até os 5 anos de idade, mas infelizmente ela começou a desenvolver alguns problemas de refluxo e teve que instalar a GTT, né, que é a sonda instalada no estômago. E essa vaquinha virtual, vocês estão abrindo nessa proposta agora, a partir do dia de hoje, né? Isso. Com a proposta de juntar um valor de média de R$20 mil para que possibilite a compra dessa cadeira. Exatamente, para poder viabilizar, né? Porque eu sei que a gente está passando por momentos difíceis, sabe? Muita gente está realmente vendendo o almoço para comprar a janta, mas eu não peço por mim, eu peço por ela, para que ela possa continuar existindo, né? Utilizando daquele filme, né, que ganhou algum prêmio ainda, ela dizendo para o mundo, ainda estou aqui. E ela está aqui com a gente. Resistência, né? Exatamente. E ela nos ensina muita coisa, assim, nos ensina a valorizar cada instante, nos ensina a valorização da vida, da autonomia, da independência. Inúmeras coisas. É isso aí, pessoal. Essa proposta, essa vaquinha, é uma proposta onde que você pode estar vendo aqui no link aqui embaixo, tá? E se você puder ajudar, cara, eu acho que não custa nada você fazer lá um Pix, dá uma olhada lá no Instagram do pessoal, entendeu? Tanto do Marcos quanto da esposa dele, para entender realmente a situação. E vai lá, cara. Oi? O link vai ficar aqui na descrição, correto? O link vai ficar aqui na descrição, tá bom? E a gente espera, de alguma maneira, né, a gente conseguir. E às vezes as pessoas acham, eu não tenho muito. Mas, por exemplo, tem rios que a gente bota que dá, vamos dizer, dá 14, 20 mil. Vamos botar cada visualização duplicada. 10 mil pessoas assistiram. 10 mil pessoas botando R$1 já dá 10 mil reais, já é metade Exatamente. da meta. Então, às vezes, o pouquinho faz muita diferença. Muita. As pessoas acham que tem R$1. Eu não vou colocar, mas às vezes R$1 é o que vai fazer a diferença. E assim, igual o Bruno tá falando, às vezes 3 cervejas sua, né? R$15 aí, R$20.
Poxa, cara, não custa nada, né? Às vezes são coisas pequenas e não vai fazer diferença nenhuma na sua vida e vai dar uma imensidão, uma qualidade de vida, de passeio para ela conseguir ter conforto, entendeu? Ela ter conforto, acho que isso já é algo que vai acalmar o coração da mãe, né? Do Marcos aqui. É válido, gente. É um pedido aí da gente. Então, nossos amigos do Sena que estão sensibilizados com essa situação, vamos ajudar aí, galera. O mínimo que vocês puderem fazer, o que for de coração já vai ajudar e muito, tenham certeza. Aí só seguir aqui o link que está aqui embaixo aqui, né? E fazer essa ajuda aí. Siga lá a mãe, né? O Exatamente. Marcos. O perfil da Ellen, o nome dela é @ValenteEllen7. Ela tem o timeline da história da Maria, assim, sabe? E também tem o Mundinho de Maria, que que nós criamos à parte, um Instagram para ela, para que ela possa compartilhar com o mundo a rotina dela, as vivências dela, as dificuldades do dia a dia e as alegrias também, né? Porque assim, não são as dificuldades, e como eu falei anteriormente, elas geram uma oportunidade. Então, cada sorriso, cada penteada de cabelo é uma grande alegria pra gente, sabe? Só de estar convivendo com esse anjo que Deus deu pra gente. Sensacional, cara, sensacional esse momento. Mas também tem o Fernando também, né? Se não mandar um abraço pro Fernando verdade. também. Ele vai ficar com ciúme, que é o filho mais velho dela, exatamente, tem razão. É um garoto fora de série também, sabe, muito inteligente, aprendeu inglês sozinho. Fala inglês muito bem, assim, sabe? Já mexe com alguma coisa de programação e não tem nem 14 anos. Ou seja, é um menino prodígio, assim, não é puxando sardinha não, mas é um garoto que eu também aprendi a gostar muito dele, assim, sabe? A gente troca muita experiência porque ele me lembra a minha personalidade quando eu era adolescente. Então, eu chegando na vida dele, eu consigo agregar algumas coisas. Então, tem alguns caminhos que eu passei que ele não vai precisar passar. Então, assim, um cara inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio vai aprender com as experiências dos outros. Eu tô meio que travado ainda. A minha expectativa é que dê tudo certo, né, cara? Que a gente possa trazer você aqui e falar assim, conseguimos. Vamos conseguir. Só de vocês terem aberto esse espaço aqui pra gente, sabe? Principalmente assim, porque pra mim já é gratificante de você me reconhecer como um músico competente. Mesmo não tendo fama nem nada, pra mim só de estar vindo aqui no espaço já é um momento ímpar, um momento singular. E poder expor essa situação, mostrar para a Maria para o mundo, olha só, ela está aqui, ela precisa viver, ela precisa da ajuda de vocês. Então, para mim é algo, assim, incomparável. Muito obrigado, gente, pelo espaço. E todas as músicas que talvez você compôs, todo o tempo que você gastou aprendendo a tocar, talvez tenha um sentido, né, cara, de te trazer aqui e usar para trampolim, né? Exatamente. E também mostrar para as pessoas que, sabe, se você tem alguma dedicação, alguma vontade de aprender alguma coisa, cara, aprende, porque o tempo vai passar do mesmo jeito, você fazendo ou não. Ah, mas eu já tô velho, eu não consigo aprender a tocar alguma coisa, ou eu não consigo fazer algum tipo de trabalho manual, não vai me dar dinheiro, cara. Infelizmente, a gente está vivendo num mundo onde a aparência e o sucesso financeiro é algo importante. Assim, não vou ser hipócrita dizendo que dinheiro não é importante, até porque eu apresentei uma causa para vocês. Mas, cara, não fica se parametrizando nisso, não. Sucesso e prosperidade é você ter um pouquinho daquilo tudo que você precisa, não ter falta de nada. Sensacional. Foda. Tá vendo? A gente se surpreende, às vezes, num papo descompromissado, a gente chega num assunto muito tocante,
né? A gente chega em sentidos maiores do que uma nota de violão, uma nota de teclado. Exatamente. Né? A música, ela une pessoas. Né? Às vezes a música tocada não é que a gente escolhe, né? É que tá ali. Você falou aí sobre essa parte de ele fazendo música. Você também compõe, faz músicas? Sim, próprias, eu componho. Autorais? Tenho músicas autorais. Estão disponíveis nas plataformas digitais, mas assim, eu vou fazer uma produção melhor, com maior qualidade. Aí, num outro momento oportuno, eu vou divulgar aqui com o pessoal do Cenas. Mas se você estiver curioso, só ir lá no... Uma sugestão que você podia fazer é algo relacionado a essa causa e a gente podia divulgar, entendeu? Fazer uma música, uma produção relacionada e a gente divulgar isso aí, relacionada à causa da Maria. Aí, vou trabalhar nesse... Entendeu? A gente pode ver isso, esse projeto. Aí um jingle, um hit, alguma coisa assim, né? Vamos combinar isso e já deixar aqui pra galera ficar na expectativa que a gente lançar aqui no Cena. Sim, a princesa de laço merece. A mãe dela até me corrigiu, não é a princesa, gente, desculpa. Eu chamo de princesa, mas ela falou milagre de laço, então, que é o que tá lá na vaquinha. Então deixa ela milagre de laço. Milagre de laço. Falei, eu errei miseravelmente, é milagre de laço, gente, desculpa. Eu chamo de princesa do laço porque porque você íntimo, né? Quando você fala isso, você deixa todos nós mais íntimos ainda, né? A gente visualiza mentalmente ela. Assim, eu particularmente também prefiro, né? Então, mas é só para poder fazer um link da vaquinha, por isso que eu coloquei esse termo aí, mas eu também prefiro princesa de laço, tem que concordar contigo. Eu acho que a ordem do elogio não altera. Tá chegando, né? Verdade. Caramba, sensacional. Gente, eu queria ver as considerações aí, cara, da nossa noite aí. Tu tem algo pra trazer pra gente aí, pra falar pra gente aí, daquele up final aí, dessa conversa? Bom, só como eu falei anteriormente, né, cara, é um espaço muito legal, muito confortável, assim, a gente tá aqui conversando. Eu acho que se ninguém tivesse compromisso amanhã, a gente ficava conversando a noite toda aqui. Ficava mesmo. Tranquilamente, mas a hora já é avançada, né? Mas de qualquer forma, é um espaço muito legal, sabe? Que essa cena possa se transformar numa novela. Não seja só a cena 16, 17, 18 e vai embora. Essa é a intenção. E é isso, gente. Obrigado mesmo, assim. Qualquer coisa, assim, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só procurar lá Marcos Della Viz no Instagram, no YouTube ou em qualquer plataforma digital. Você vai conseguir me achar lá. Só um adendozinho. Teve algumas vezes que você foi lá no Cena 16 e você não estava bebendo álcool, aí você pediu drink sem álcool. Não houve esse episódio? Houve, com certeza. O que acontece? Eu não consumo bebida alcoólica, né? Porque muita gente fala assim, músico bebe e tal, sai à noite. Não, gente, eu não... Primeiro que eu não gosto. Não gosto de bebida alcoólica, tá? E eu também, pelo seguinte... A minha avó, ela era alcoólatra, entendeu? Então, assim, os meus irmãos bebem cerveja, vinho, sei lá, e não desenvolveram vício. Então, estatisticamente, eu tenho muita propensão a desenvolver algum tipo de problema com relação a isso. Então, eu prefiro não arriscar. Afinal, o seguro morreu de velho. É isso, mas valeu a pena o drink sem álcool? Foi feito exclusivamente pra você no dia? Foi com um carinho lá, cara, sabe? E é bonito, gente, é visualmente bonito, um negócio azul, assim, borbulhando, um negócio sensacional. Sai bem na foto, né? Sai bem na foto. Muito bonito, muito legal e saboroso também, refrescante. E aí, Brunão? Então, o papo hoje foi focado na música, lógico, mas também foi em barreiras, adversidades e a superação. E relacionado a isso, qual a mensagem que você deixa para os nossos amigos que estão nos assistindo? Viva um dia de cada vez. Foi um lema que eu adotei para minha vida, sabe? Com isso você vence a ansiedade, você consegue tirar os zumbidos dos mosquitos da ansiedade quando você vai dormir, você se blinda.
e você vive o momento. Sem focar no passado rolando em feeds e sem ficar prestando atenção no futuro de coisas que, cara, nem pode acontecer, talvez nem vai. Então, vive o momento, aproveita. Bom, Ganhe tempo, né? Não perca tempo. Exatamente, Né? ganha tempo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais essa vez estar acompanhando a gente. E isso aí, curte lá o canal da gente, tá? O canal no YouTube, Cena 16. E também o Instagram, tenta acompanhar lá que todas as novidades vão estar lá expostas lá. E é uma oportunidade de você acompanhar a gente nessa jornada, nessas conversas tão instigantes e tão provocantes, para a gente pensar um pouco além do que é a cena, né? A nossa bolha, os nossos amigos. Valeu, pessoal. É isso. vamos lembrando também de ajudar novamente a causa da Maria. Vendo aqui as informações aqui embaixo, aqui no Instagram, aqui. Dá aquela força de coração. Obrigado. Pessoal, passei aqui no podcast do Cena 16, onde eu fui muito bem recebido, aproveitando a oportunidade para poder divulgar uma ação que nós estamos fazendo em prol da minha filha do coração, a Maria, nosso milagre de laço. Nós precisamos comprar essa cadeira de rodas para a Maria para que ela possa ter maior qualidade de vida. Ela é customizada para ela. Ela vai passar por fisioterapeutas do fabricante, uma avaliação. E para isso, nós vamos disponibilizar o link que fica aqui embaixo da nossa vaquinha, com doações a partir de R$25. Eu gostaria que a doação fosse um pouco mais viável, um pouco menor, mas esse é o valor que o site libera. Então, doe, contribua, compartilhe, gere engajamento, mas ajude-nos, por favor, para que ela possa continuar vivendo e vivendo bem. Muito obrigado.